direitinho, belezinha. Pronto, já estou gravando. Ok? E as outras matérias, tudo bem? Sim. Como assim, professora? Tá correndo bem? As outras matérias estão correndo bem? Estão aprendendo? Estão participando? Tá, normal. Uhum. A Lívia não, né? Porque ó, cara de brava dela. Ok. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Ignorar. Ok. Então, retomando um pouquinho do que nós vimos na aula passada, né? A sociologia surge como ciência, nós já vimos desde a primeira aula que ela vem num crescente, que sempre pensamos na sociedade, porém ela surge como ciência a partir das revoluções do século XVIII, né? A Revolução Industrial, que teve uma mudança na estrutura econômica, e a Revolução Francesa, que teve uma mudança na estrutura política. E então mudou o mundo, mudou a cara do mundo, e é nesse contexto que surge a sociologia. As consequências da Revolução foram as desordens sociais e as crises sociais. Por quê? Porque só a mudança do campo para a cidade, nós já vimos isso, a grande urbanização, a grande densidade, a falta de condições de moradia. Você sabe que agora eu falo nisso, vem aquele cenário dos filmes dessa época, eu vou escolher um filme bem legal para vocês assistirem, e daí quem quiser ter um ponto extra vai falar sobre o filme e falar algumas coisas dessa época, que são filmes que mostram bem esta época, né? Então, para resolver as crises, lembra que nós falamos desse contexto de crise, se resolveu usar o método das ciências naturais, porque estava em voga, estava no auge ali do cientificismo, os estudos de Darwin, colocando o processo de mutação como um processo de desenvolvimento de todas as espécies, inclusive da espécie humana, como uma oposição da discussão, da explicação teológica de Adão e Eva, né? Então, isso é bem importante, e é bem importante também que nós possamos entender que uma explicação é dentro de um paradigma racional, científico, e outra explicação é dentro de um paradigma teológico. Então, nós não devemos, como cientistas, colocar esta oposição, colocar essa questão assim, não, eu não acredito em Darwin, eu acredito em Adão e Eva. Não. Você, como cientista, você acredita em Darwin, no
sistema de mutação, num sistema de progresso, né, para maior adaptabilidade, o surgimento da espécie humana. E para a igreja, você acredita em Adão e Eva. Isso por quê? Porque até dentro do ponto de vista religioso ou científico, você excluir uma das possibilidades é pensar de forma muito restrita, porque quando a ciência descobriu o DNA, né, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, se falou muito da Eva da África, né, que a espécie humana surge como tal na África e a partir de um exemplar, de uma mulher, né, e tal. Então, nós teríamos que desenvolver muito mais, tanto cientificamente quanto espiritualmente, para que a gente entendesse se essas explicações em algum momento se unem ou não. Mas enquanto elas se opõem, né, nós devemos respeitar em cada ambiente a sua explicação. Da mesma maneira que eu acho bastante ilógico se muitos historiadores, gente honesta, como religiosos, de tentar provar ou não a existência de Cristo enquanto homem, então ficam lá pesquisando, fazendo. Não, nós não temos, nem quanto seres espirituais, que provar a existência de Cristo, até porque, por um princípio de dogmático e de fé, Cristo pode ter vindo sem deixar nenhum vestígio histórico até para provar a nossa fé. Da mesma maneira, em termos científicos, não há esta necessidade de se provar a vinda ou não daquilo que nós consideramos o nosso Deus, entendeu? Não há, uma coisa não exclui a outra, porém não se mistura com a outra. Vocês entendem isso? Faz sentido? Sim, professora. Ok. Isso é bem importante para a formação de vocês, não só aqui, mas na faculdade depois, para não ficar nessas conversas bobas. E não pensem vocês que tem parte da academia que fica nessa conversa, tem parte da teologia que fica nisso, mas é bobagem, porque são princípios, começos absolutamente distintos. Claro que a gente junta isso tudo na nossa vida, mas quando estamos aqui, pensamos lá no DAF e tudo bem, a gente não está matando Eva, não está negando a Cristo, nada disso, entendeu? Então, como eles tinham, e isso foi um conhecimento das ciências naturais que foi surpreendente para aquele momento, para aquela forma de pensar a vida, né? A vida de todas as espécies, mas também a vida humana, fala assim, então nós vamos ver as ciências sociais ou as ciências do homem com o mesmo princípio, da mesma maneira. Então as sociedades vão sofrendo mutações, né? E vão progredindo e vão chegando numa forma melhor, né? E os fenômenos sociais podem também ser classificados e medidos da mesma maneira que os fenômenos naturais. E daí que surgiu o positivismo. Por que positivismo? Porque vai para um lado ascendente, positivo, como se a flecha fosse para um desenvolvimento, para um progresso, para um caminhar de depuração,
Esse conceito de progresso, de depurar, de sair, não serve hoje, nem mesmo para as ciências naturais, porque como os seres em geral vêm de uma consequência de uma série de mudanças, que alguns se adaptam melhor e outros não, de outras maneiras, eu posso ter espécies que se viram muito bem numa região do mundo e outras que sucumbem. Então, não há aquilo que é melhor. O que é melhor aonde, quando, ou até por uma como eu falo, um componente externo, né? Você pode, por exemplo, suponhamos que os dinossauros foram extintos pela queda do meteorito na Terra, né? Isso é um componente externo que não tem nada a ver com progresso. Eles poderiam estar convivendo hoje muito bem, obrigado, com os humanos, pelo menos herbívoros, comem folhinha, eu nem deixava vir os humanos, porque quando surgisse, eles comiam todos. Tá? Então, é uma brincadeira, mas eu estou dizendo, não quer dizer nem na natureza em si, na história da vida em si, nem na história da vida humana, que a gente vá por uma ordem ascendente, né? Do pior para o melhor. Isso é muito importante, porque essa ideia de progresso, de desenvolvimento, de positivismo, ela é inerente ao senso comum. Nós achamos que até a nossa vida pessoal ela é ascendente. E não é. A vida da gente só vai para o melhor, é? Sim? Não? Todo mundo saiu da aula. Não, professor. Estou aqui, professora. Às vezes eu tenho que parar e fazer chamada. E aí, Gustavo, a vida da gente só melhora? Nem sempre. Nem sempre. A gente vai buscando o melhor, mas tem hora que melhora, tem hora que piora. Olha aí na pandemia, né? Quantas famílias foram profundamente afetadas e abaladas com a pandemia? Quantas pessoas com as chuvas perderam absolutamente tudo? A casa, o emprego, as roupas, os móveis, tudo. Perderam até muitos, perderam a vida. Então, esta ideia, apesar de estar impregnada no senso comum, né? Sei lá por quê. Porque é mais fácil pensar que tudo vai melhorar, né? Eu vi ontem uma fala muito legal do Cortella, citando outro autor, que ele diz assim, a diferença entre esperança, otimismo e esperança. Otimismo é quando tudo vai bem e você dentro também está bem, porque você fala, nossa, agora tudo vai bem e eu estou bem, vai tudo bem, está tudo ótimo. Esperança é quando fora está tudo mal e você nasce uma flor dentro de você e fala, tá mal, mas vai ficar bem, entendeu? Eu achei bem legal. E tem tudo a ver com isso, né? Que nós temos que sempre ter esperança, mesmo que haja diversidade exterior, porque nem tudo caminha para o mal, nem tudo caminha para o bem. Nós temos dia, noite, verão, primavera, inverno, a natureza nos mostra isso, né? Que a vida é feita de ciclos. Porém, naquele momento histórico, naquele contexto social, de crises sociais, este pensamento de que o homem, através da sua racionalidade, poderia encaminhar, né, poderia levar a humanidade para uma situação sem crise, uma situação melhor,
era bastante fácil de ser aderida, porque é como se você saísse ali, como eu falei, né, da Idade das Trevas para o renascimento, né? Como se viesse uma luz. Você fala, não, agora nós vamos dominar este mundo através da nossa razão, né? Então, por isso, porque tinham instrumentos novos, porque não dependiam mais de Deus mandar uma boa sociedade, dependiam dos homens elaborar teorias, observar como eram as sociedades e elaborar teorias para saber como essa sociedade poderia ser resolvida. Nós continuamos fazendo isso na economia, em relação à violência, em relação a todos os problemas que temos. Nós estamos sempre predispostos a elaborar teorias sociais, econômicas, políticas, para que possamos sair das crises, né? Das inúmeras crises. E as nossas teorias sempre dão certo? Não, a maior parte não, porque inclui uma série de outras coisas, como interesse, como uma série de outros componentes, tá? Mas é assim que surge a sociologia com essa teoria positivista. Até aqui, alguma pergunta? Fácil, difícil? Não, professora. Pelo menos os Gs estão na aula. E os Ms estão na aula? As Marias estão na aula? Sim. Que bom! E a Ana está na aula? Tô nem aí. Laís? Tô aqui, professora. Que bom, Fernando? Ou tá jogando esse jogo aí que você tem na telinha, Fernando? Ou as duas coisas? Tá jogando. E de fone para não me ouvir ainda. Cutuco, Fernando? Não vejo a hora de ter aula presencial, recolher todos os celulares numa caixa. Bem, eu acho que eu até vou fazer a caixa. Bem linda a caixa, cada um põe seu celular na entrada e tira na saída. Inclusive o meu. Será que a gente consegue? Ixi, mas... Na minha antiga escola, nem celular não podia levar. Ei, coisa boa! Ai, que delícia! É o sonho de consumo dos professores, né? Não, apesar que tem professores Lá no militar. que são aficionados pelo celular, né? Tem professores que você tem que tirar o celular da mão dele para ir para ele dar aula. Fala, professor, agora tira, vamos dar aula. É gente, né? Tudo gente. Então tá, vamos lá. Continuando. Então, o positivismo é, nas ciências humanas, aplicação do método das ciências naturais ao estudo dos fenômenos sociais. Qual é o método das ciências naturais? Alguém sabe? Quem é boa de biologia aí sabe explicar o método de ciências naturais? Pôs um gengibre no café. Ninguém sabe. O método é muito simples. Você classifica o mundo, você vê o que é vegetal, o que é animal, o que é vertebrado, invertebrado, o que voa, o que não voa, o que tem pelo, o que mama. Não é assim nas ciências naturais? As plantas que são, sei lá, do jeito, o que é fruto, o que é folho, o que é leguminoso, o que é raiz. Então, é um método de classificação e dentro da diversidade, né, de toda a diversidade. Então, no mundo animal, classifica todos os animais, no mundo vegetal, no mundo
sei lá, das pedras também, tem o mundo das pedras, o mundo todo. Você classifica, observa e descreve, né? Você fala assim, olha, aves é isso, isso, isso. Daí o grupo de aves que tem. Então vamos lá, Eu ouvi outro dia o autor dizendo assim, que a gente na vida só não pode ser pato, que é uma ave que voa mal, anda mal e nada mal. Então você classifica em cada categoria, a diversidade inteira que tem, observa e descreve, observa e descreve. Nas ciências sociais, o positivismo tem essa mesma pretensão. E olha que interessante, na época de Comte, o mundo todo já havia sido descoberto, inclusive lá o povo da Nova Zelândia, né, que é o povo que foi os últimos a serem contatados, né? Os ingleses que foram para aquela região. Então, havia essa possibilidade de diversidade de culturas humanas muito grande, extremamente grande. Tinha os índios do Brasil que falavam assim, não, esses são os mais atrasadinhos, porque eles não fundem o ferro, né? Porque eles não têm instrumentos complicados. Daí, não, mas aquele povo, não sei onde, ele é bem adiantado, porque ele já funde o ferro, já E assim vai, né? Controla o fogo, não controla o fogo. E tem também as instituições. Como que é a família? Aquele lá vive meio na zoeira, então ele é bem atrasadinho. Não, aquele tem a família ordenadinha. Esse é mais adiantado e tal. Então, é desta maneira que o positivismo surge, buscando classificar e ordenar todas as culturas humanas de um mundo já totalmente conhecido. Não dava para fazer isso no século XVI, porque o mundo não era conhecido, né? Nem mesmo imediatamente no final do século, no começo do século XIX, porque também não era um mundo totalmente conhecido. Essa região que eu estou dizendo não era ainda conhecida. Sabia que se tinha população, porém não havia ainda tido contato de maneira de que os etnólogos e tal tivessem dados dessas culturas, né? Então, dentro deste método, a sociedade é regulada por leis semelhantes às da natureza, isto é, leis invariáveis e independentes da vontade humana. Daí deve-se haver na sociedade uma ordem natural. Então, por exemplo, se na natureza há uma ordem que se impõe a ela, né? Ser abelha é ser abelha, né? Não adianta uma abelha não querer ser abelha, porque é ser abelha, e ela faz lá a sua colmeia de uma determinada maneira, e ela... Quem é o predador da abelha? A abelha tem predador? Alguém sabe? Não. Então, na sociedade humana, também deve ter uma ordem natural. Agora, pense um pouquinho, quem estiver aqui me ouvindo, lembra daquela fala da Hannah Arendt, que ela diz que cada homem é uma possibilidade infinda de fazer qualquer coisa? Alguém lembra dessa, que é a primeira frase que eu coloquei na primeira apresentação? Não, professora.
nós colocamos na primeira apresentação aquela autora Hannah Arendt, que ela ela é nascida nos Estados Unidos no começo do século XX e ela se dedica à causa da política dos regimes nazistas, fascistas. Esse é o foco do estudo dela. E daí ela tem uma frase que eu coloquei no começo que fala: cada homem é uma possibilidade infinita, o homem é inusitado, ele pode fazer qualquer coisa, para o bem e para o mal. E, inclusive, cada vez que nasce um novo ser humano, esta possibilidade se renova, né? Porque cada criança pode vir um ser novamente, né? Então, pensando nisso, quem não se lembra, vai lá ver depois o primeiro slide que já está lá no AVA. Pensando nisso e fazendo ponto a ponto, com esta ordem natural que os positivistas esperam, é ilógico pensar que a humanidade caminha para uma ordem natural, porque se cada homem é uma possibilidade que pode influenciar, a sua ação pode influenciar toda a sociedade, é impossível a gente pensar que iremos chegar a uma ordem natural. Se nós chegássemos a uma ordem natural, nós nem destruiríamos a natureza do jeito que a gente destrói, porque ela seria acima de nós, né? Ela iria se impor a nossa ação. Ela se impõe, mas de outras maneiras, né? Por exemplo, o próprio vírus da Covid, né? Ele se impõe por um desequilíbrio natural, seja ele qual for. É um desequilíbrio natural, né? Senão ele teria surgido em outro momento, nem teria pegado e tal. Então, é impossível que a gente pense que haja culturas humanas que estejam mais alinhadas a essa ordem natural do que outras, porque ser humano e formar uma sociedade já é um componente inusitado da própria criação e possibilidade humana. Então, isso é bem interessante. Só acho que essa aula vai ficar gravada e depois os não ouvintes ouvirão, né? Se é que vão passar a disciplina. Então, por isso, acordem, meninos. Uma boa pergunta essa para a prova. Então, os primeiros, né? Os primeiros precursores do positivismo, né? Saint-Simon e Augusto Comte. Saint-Simon é um pouco anterior a Comte, porém ele faz essa proposição, mas é Comte mesmo que leva isso a sério e já passa a observar algumas instituições. Eu vou passar um vídeo de Comte agora, que ele é um vídeo até meio compridinho, eu vou pôr em velocidade 1.25, que não atrapalha o entendimento, mas eu quis colocar porque, como a gente estuda pouco Comte, eu quis deixar para que vocês tenham acesso a esse conhecimento. Eu tenho até um amigo que eu vou trazer em qualquer momento uma fala dele aqui, que ele fala um pouco de Comte, do positivismo, porque são pouquíssimos os estudiosos de Comte, não só aqui no mundo, porque Durkheim depois supera todos os saberes colocados por Comte. Então, Comte é muito importante, porque é o primeiro a pensar nesse método de estudo da sociedade, por isso que funda a sociologia, porque é um método científico de ver a sociedade, porém é Durkheim que dá essa continuidade. Então, vou colocar aqui para vocês. E esse site que eu peguei, ele tem vídeos muito legais, quem tiver interesse depois estudar.
filosofia, sociologia, até para o Enem, pode recorrer a ele. Retratando, então, um pouco do contexto histórico do positivismo, se tem iniciado logo após a Revolução Industrial no século XVIII, onde ciência e técnica vão influenciar diretamente no pensamento filosófico. Basta lembrar que antes da máquina a vapor era usada apenas a energia natural, ou seja, a força humana, das águas, dos ventos, dos animais. Por mais que tenha havido avanço das técnicas adotadas pelos diversos povos através dos tempos, nunca um novo modo de produzir energia foi tão crucial como o obtido pelo vapor. A exaltação diante dos novos saberes levou à concepção do cientificismo, que se caracteriza pela excessiva valorização da ciência, considerada o único conhecimento possível. Pensa-se até que o rigor do método das ciências da natureza deveria, portanto, ser estendido a todos os campos de conhecimento e da atividade humana. A doutrina positivista teve então como principal representante o francês Auguste Comte. Nascido nesse ambiente cientificista, o próprio filósofo ajudou a exacerbar a valorização da ciência. Em sua obra Curso de Filosofia Positiva, ele vai examinar justamente o que teria ocorrido e como teria ocorrido o desenvolvimento da inteligência humana desde os primórdios, a fim de estabelecer diretrizes para melhor pensar, valendo-se do progresso da ciência. Falando então um pouco do Curso de Filosofia Positiva, que foi publicado no período de 1830 a 1842, na forma de 6 volumes, ele vai ter então como núcleo a ideia de que a sociedade só pode ser convenientemente reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem. Então, com isso, ele vai se distinguir de outros filósofos da sua época, como Saint-Simon e Fourier, que vão estar mais preocupados também com as reformas das instituições, mas que prescreviam modos mais diretos para efetivá-la. Enquanto esses pensadores pregavam ação prática e imediata, Comte achava que antes disso seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar, de acordo com o estado das ciências do seu tempo. Por esta razão, o sistema kantiano estruturou-se em torno de 3 temas básicos. Em primeiro lugar, uma filosofia da história, com o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma certa maneira de pensar, chamada por ele filosofia positiva ou pensamento positivo, deve imperar entre os homens. Em segundo lugar, uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva. Finalmente, uma sociologia que, determinando a estrutura e os processos de modificação da sociedade, permitisse a reforma prática das instituições. A esse sistema deve-se acrescentar a forma religiosa assumida pelo plano de renovação social, proposto por Comte nos seus últimos anos de vida. Então, falando do primeiro tema, que é a filosofia da história, ela pode ser sintetizada na sua célebre Lei dos 3 Estados, onde todas as ciências e o espírito humano como um todo, eles vão se desenvolver através das 3 fases distintas: a teológica, a metafísica e a positiva. No estado teológico, as explicações dos fenômenos supõem uma causalidade sobrenatural. Os fenômenos da natureza, a origem dos seres e os costumes são explicados pela ação dos deuses. Então, Comte afirma que o homem, sem a razão, ele não vai conseguir explicar com seus conhecimentos os fenômenos da natureza. Então, ele só vai conseguir explicar de acordo com a crença na intervenção de seres pessoais e sobrenaturais. Comte ainda dividiu o estado teológico em 3 períodos: o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. No fetichismo, uma vida espiritual semelhante à do homem é atribuída aos seres naturais. O politeísmo, então, esvazia os seres naturais de suas vidas anímicas, tal como no estágio anterior, e atribui a animação desses seres não a si mesmos, mas a outros seres, invisíveis e habitantes de um mundo superior. No monoteísmo, a distância entre os seres e seus princípios explicativos aumenta ainda mais. Representaria, no desenvolvimento do espírito humano, como uma etapa de transição para o segundo estado, que é o estado metafísico. O estado metafísico, que inicialmente foi citado na obra de Aristóteles, que significa para aquilo que está depois da física, ou seja, para aquilo que a física ela não consegue explicar, onde é muito comum imaginar que a metafísica lida com a transcendência, mas isso é um erro. Alguns tipos de pensamento metafísico centram-se no conceito de transcendência, mas não todos. Então, o que caracteriza a metafísica é a problemática do inteiro. Por isso, são metafísicos tanto que o inteiro envolve o ser suprassensível e transcendente, considerado como a origem de todas as coisas, quanto os que afirmam que o inteiro não inclui nenhuma transcendência e, consequentemente, fazem a discussão da problemática do inteiro coincidir com a do sensível. Nisso, Comte afirma que a argumentação, penetrando nos domínios das ideias teológicas, traria à luz suas contradições inerentes e substituiria a vontade divina por ideias ou forças.
Com isso, a metafísica destruiria a ideia teológica de subordinação da natureza e do homem ao sobrenatural. Na esfera política, o espírito metafísico corresponderia a uma substituição dos reis pelos juristas, supondo-se a sociedade como originária de um contrato, tende-se a basear o Estado na soberania do povo. E logo após, Comte elabora o terceiro estado, que é o estado positivo, decorrente do desenvolvimento das ciências modernas. As ilusões teológicas e metafísicas foram superadas pelo conhecimento das relações invariáveis dos fatos, por meio da observação e do raciocínio, que visam alcançar leis universais. Para Comte, o termo positivo designa o real em oposição ao quimérico, a certeza em oposição à indecisão, o preciso em oposição ao vago. Portanto, o estado positivo corresponde à maturidade do espírito humano, objetivo de toda a educação, daí em diante. É nesse sentido que Comte diz: todos os bons espíritos repetem, desde Bacon, que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre os fatos observados. Essa máxima fundamental é evidentemente incontestável, se for aplicada, como convém, ao estado viril de nossa inteligência. Em resumo, o positivismo não vai desconsiderar todas as expressões místicas, religiosas e metafísicas. E a filosofia? Que papel lhe foi reservado? Segundo Comte, cabe a ela a sistematização das ciências, a generalização dos mais importantes resultados da física, da química, da história natural. E isso é justamente o segundo tema básico da filosofia kantiana, que é justamente a fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva, que vai justamente se vincular à filosofia da história. Então, ao traçar o mapa do desenvolvimento histórico do espírito, Comte mostra que a evolução de cada ciência obedece à periodização dos três estados, mas que essa periodização não se faz ao mesmo tempo em todos os domínios. O estado metafísico de uma ciência como a física, por exemplo, não é contemporâneo do estado metafísico da biologia. Por outro lado, o desenvolvimento das ciências é assintótico, isto é, elas jamais atingem a compreensão absoluta dos seus objetos respectivos. Segundo Comte, as ciências classificam-se de acordo com maior ou menor simplicidade de seus objetos respectivos. A complexidade crescente permite estabelecer a sequência: matemáticas, astronomia, física, química, biologia e sociologia. As matemáticas possuem um maior grau de generalidade e estudam a realidade mais simples e indeterminada, enquanto que a sociologia estuda a sociedade, onde os seres vivos se unem por laços independentes de seus organismos. A sociologia é vista por Comte como o fim essencial de toda a filosofia positiva. A totalização do saber somente poderia ser alcançada através da sociologia, no qual culminaria a formulação de um sistema verdadeiramente indivisível, onde toda decomposição é radicalmente artificial, tudo relacionando-se com a humanidade, única concepção completamente universal. Um aspecto fundamental da sociologia kantiana é a distinção entre a estática e a dinâmica social. A primeira estudaria as condições constantes da sociedade. A segunda investigaria as leis de seu progressivo desenvolvimento. A ideia fundamental da estática é a ordem, e a da dinâmica, o progresso. Para Comte, a dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso provém da ordem e aperfeiçoa os elementos de qualquer sociedade: religião, família, propriedade e muitas outras coisas. E por último, como terceiro tema básico da filosofia de Comte, está a reforma das instituições, em que vai ter seus fundamentos teóricos justamente na sociologia que ele concebeu. A sociologia, então, produziria a política, cumprindo-se assim o desígnio que Comte sempre se propôs de fazer da filosofia positivista um instrumento para a reforma intelectual do homem, e através dela, a reorganização de toda a sociedade. Por exemplo, a Revolução Francesa, ela destruiu as instituições sociais do homem europeu e impôs, consequentemente, uma nova ordem. Segundo Comte, essa revolução não foi necessária porque antigas instituições sociais e políticas eram ainda teológicas, como o próprio rei, não correspondendo, portanto, ao estado de desenvolvimento das ciências da época. A revolução não ofereceu, porém, fundamentos para a reorganização da sociedade, por ter sido negativa e metafísica em seus pressupostos. E como última observação, em relação ao principal problema social da sua época, o crescimento do proletariado industrial, a posição de Comte não foi uma posição de revolução do proletariado como a de Marx. Comte considerava que todas as medidas sociais deveriam ser julgadas em termos de seus efeitos sobre a classe mais numerosa e mais pobre. Acreditava também que os proletariados e as mulheres pudessem abrandar o egoísmo dos capitalistas e que uma ordem moral humanitária poderia abolir todos os conflitos de classe. Os capitalistas, então, deveriam ser moralizados e não eliminados. A propriedade privada deveria ser mantida. Comte, então, foi, na verdade, um conservador e característica dessa atitude são seus elogios à ordem católica e feudal da Idade Média. Dentro de uma linha de revalorização do catolicismo, atacou o protestantismo, constituindo uma religião negativa e anárquica intelectualmente. Os anseios de reforma social de Comte, contudo, não se limitaram à política,
e sim desenvolver no sentido de formulação de uma religião da humanidade, em que isso aconteceu nos seus últimos 15 anos de vida, em que estabeleceu os princípios fundamentais dessa nova religião, formando inclusive um calendário totalmente novo em relação a essa nova religião. Diante do poder espiritual arruinado de seu tempo, Comte via a necessidade de fundá-lo em princípios não teológicos por meio da criação de uma igreja positivista, principalmente para convencer o proletariado a abandonar o projeto revolucionário. A religião do positivismo integra a sociedade dos vivos na comunidade dos mortos, na trindade formada pelo grande ser, a humanidade, pelo grande feitiço, a Terra, e pelo grande meio, o universo. Seria a religião da humanidade que estabeleceria o enquadramento da sociedade, que abrigaria os indivíduos protegendo-os das convulsões históricas, e promoveria, portanto, um milagre da harmonia social, o que, na verdade, mostrou-se ser o contrário. Inclusive, o médico criminalista italiano Cesare Lombroso, que desenvolveu uma teoria para identificar na formação craniana nos traços de fisionomia sinais de delinquência dos presos, tendo como orientação positivista, percebe-se então que o positivismo ele não serviu como um propósito humanista, mas ele acabou dividindo ainda mais os seres humanos e privilegiando uma pequena parte da sociedade, a dos intelectuais, a da elite, o que rapidamente foi suprimido pelas próprias ideias da época, que eram mais revolucionárias e expressaram um momento de tensão cada vez mais forte dessa época, e o próprio desenvolvimento da sociologia, que acabou por derrubar o próprio conceito de Comte. Bom, o nosso vídeo está ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Ok, é um vídeo bem interessante, eu não sei se vocês se ligaram muito a ele, mas eu achei interessante deixá-lo completo para que vocês entendam. Ele fala bastante, de forma bastante pontual, de Comte, né? Não precisa saber tudo, é claro, mas para que tenha uma ideia e tem algumas coisas referentes a esse ao pai da sociologia que são muito interessantes para a gente pensar no mundo de hoje. Por quê? Porque este pensamento positivista influenciou muito o senso comum. É o que prevalece hoje no senso comum. E esse discurso positivista, ele é usado a rodo, porque ele é conservador. Inclusive, a religião espírita, que aparece lá na França com Allan Kardec, tem os seus fundamentos neste pensamento positivista. Então, esse cientificismo que a religião espírita chama para si, esta ideia de progresso, que a gente vai encarne, vai desencarne, vai progredindo, melhorando, são preceitos muito fincados no pensamento de Comte, que ficou até um pouco esquecido e desacreditado por ter fundado uma religião. Depois, né, ele não se aguentou e fundou uma religião como cientista, e daí fala, como assim, né? Como assim? Como pode ser você um cientista que rompe com a religião para explicar a sociedade e depois retoma e faz dessa ciência uma religião? Então, ele foi bastante combatido, e claro, por ser extremamente conservador, né? Que é uma abominável na época dele, que é uma época de muito conflito, de bastante demanda social, né? Então, ele mais ou menos, deixa eu ver se ele é do século aí, da passagem do século XVIII para o século XIX, né? E ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade, assim como as ciências exatas e biológicas. Até isso que está muito agora no senso comum,
de achar que as ciências exatas e biológicas elas são ciências duras e tal, e não tem nada a ver com a sociologia, tem a ver também com esse positivismo, né? Que ela, como se a matemática ela pudesse ser mais certeira do que a ciência sociológica, apesar que ele, como pai da sociologia, fala que as ciências sociais é a única ciência acima de todas as ciências, mas tem a ver com nesta crença de que há setores da vida que são superiores a outros, essas coisas todas, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho assim, que os 3 estados, quando ele fala em 3 estados, ele sempre está pensando do pior para o melhor. Lembra que eu falei para vocês que o mundo conhecido, então ele estudava todos os tipos de sociedade, via qual era o estado anterior que era pior para ir para o mais adiantado, né? Uma classificação sempre no sentido do pior para o melhor. Então ele fala, os estados teológicos, as sociedades, as culturas que tinham como base a religiosidade, se pautavam na imaginação, que é a religião. Mesmo entre eles, teriam esses deuses, o fetichismo, que são deuses iguais a nós, ou animais, essas coisas todas, o politeísmo, que são os deuses gregos lá, e depois o monoteísmo. Então, até nisso, ele acreditava que a religião ia para o estado mais primitivo, para o estado mais desenvolvido. Hoje a gente sabe que isso é balela, porque, por exemplo, o islamismo, estados islâmicos são socialmente tão arcaicos, tão conservadores, tão impróprios. Sai não, Felipe. Mal chegou, Felipe. Mal chegou. São tão ruins, né? Do que estados, às vezes, politeístas, né? O Estado Islâmico não é, imagine, ele não é nenhuma sociedade onde tem a prevalência do Estado Islâmico, ele é mais desenvolvido do que um Estado, uma sociedade, por exemplo, como na África, que cultivam vários deuses, entendeu? Então, até nessa crescente... Sai, Felipe, sai, fala só para os coleguinhas falarem que você esteve aqui na hora da chamada. Daqui a pouco eu faço. Daí ele passa para o estado metafísico, que já usa a razão e que é a filosofia, né? Metafísico quer dizer, é bem aquela ideia do mundo das ideias de Platão. Tem coisas que eu não sei, que eu não consigo entender e que eu busco num lugar além do físico. Isto não quer dizer num lugar imaginário, como na religião, nem num lugar, é só que eu desconheço, né? Bem essa questão do mundo das ideias mesmo. E, por fim, o homem desenvolveria até o estado positivo, que é o estado de observação, é o estado da ciência, né? Então, isso tudo ele está dizendo sempre nesse raciocínio que nós saímos do pior para o melhor, do estado menos desenvolvido para o estado mais desenvolvido. E ele pensa que o primeiro passo para superar a crise do... deixa eu voltar, porque isso eu não anotei aqui. Para superar a crise da sociedade é o ensinamento dos homens, que chama lá da filosofia da história, ensinar para os homens como pensar. Então, eu gostaria que vocês estivessem atentos, porque todo esse discurso que nós temos no senso comum, que só a educação promove, só a educação
consegue desenvolver o mundo, é um discurso positivista, porque se nós pensarmos em termos racionais, lógicos, concretos, não é possível desenvolver a educação para depois desenvolver a sobrevivência humana. O homem, se não tiver casa, comida, roupa lavada, minimamente trabalho, minimamente organizado, não há educação que resolva esse problema. Ah, não, ele estuda e vai conseguir essas coisas. Não, se ele não tiver a mínima condição de estudo, ele não irá passar por isso. Então, toda instituição ela é válida, não é a educação que se sobrepõe a qualquer instituição. Por esse pensamento que está até em Cristóvão Buarque, tá, muito intelectual, que se acha progressista, tem esse pensamento, vem dessa ideia positivista, porque não são intelectuais voltados especificamente à sociologia, às ciências sociais, né? Mas não está certo isso, porque outro dia até um intelectual veio aqui e falou, não, professora, mas o modelo coreano de educação e tal. Eu falei, não, o modelo coreano só progrediu a educação depois que a sociedade ela foi estruturada com uma reforma agrária. Hoje falo que a Coreia tem, sei lá, 70% de poupança, que o maior investimento das famílias é a educação. Imagine aqui para uma família brasileira investir em educação do filho. Só se, sei lá, tiver um seguro, sei lá o quê. Se não, mal consegue sobreviver, como que vai pedir para ela ter 70% de poupança e investir na educação do filho? Então, isso é bem um pensamento positivista e um pensamento do senso comum. Não que cada instituição não tenha o seu papel. Nós veremos isso melhor com Durkheim, que ele aprofunda melhor a questão do estudo das instituições. Daí ele fala, então primeiro a gente tem que ensinar o homem a pensar, e este ensinar o homem a pensar é pensar de forma positivista. Segundo é classificar o mundo, ver o que precisa dentro da sociedade e entre as sociedades melhorar para desenvolver. Porque todo esse discurso é positivista. E terceiro, ele fala, né, que a reforma das instituições. E daí, gente, nós somos tão contaminados pelo pensamento positivista que nós ouvimos o tempo inteiro as pessoas falarem que nós temos que ter políticos honestos, políticos empáticos com os problemas sociais, ou seja, a gente tem que educar os políticos para serem bons políticos, sendo que isso nunca vai existir. O que vai existir é boas instituições que coloquem os políticos no eixo, entendeu? Não é que os políticos sejam bons. Nós temos que ter uma sociedade que não haja lugar para políticos ruins, né? Agora, ontem, por exemplo, saiu aí a condenação do Raul Filho, da Solange do Alibe, né, que foram aqui prefeito e ela é deputada aqui, vereadora aqui em Palmas, com 8 anos de prisão, que vão recorrer, nem sei se vai ficar um dia. Porém, nós temos que ter sociedades onde não tenha mais espaço para isso, onde essas pessoas, mesmo que não fossem presas, elas não tivessem mais espaço para voltar a ter nenhum cargo letivo. E não é verdade. Passa aquilo, eles voltam a se candidatar, voltam a ganhar, e a gente fica nesse discurso aí de melhorar os políticos, né? Daí ele fala muito dessa frase ordem e progresso, que é até o que nós temos na bandeira brasileira, né? Ordem,
não revolução, a não mudança drástica. E o progresso é a parte dinâmica, mas assim, nós temos que progredir sem romper com as estruturas da sociedade. Ou seja, a gente tem que progredir sem fazer reforma agrária, sem mandar ninguém para a cadeia, sem cobrar imposto de rico. Então, ordem e progresso é um dilema positivista extremamente conservador, que mostra assim, ó, você não muda nada, mas progride. Imagine isso no tempo que o Brasil era escravocrata. Olha, não, é bom não mudar a estrutura, com o tempo os escravos vão estudar, vão aprender, vão se profissionalizar e se tornarão aptos a serem trabalhadores assalariados. Isso é falácia, isso não existe. Se não tivesse havido uma série de movimentos contra a escravidão, nunca iríamos ter a emancipação dos negros no Brasil. E hoje a luta continua, porque não adianta ter um diploma, não adianta ser juiz negro que vai sofrer todo o ranço dessa sociedade conservadora. Então, o nosso conservadorismo vem muito desta falácia do positivismo, né? E ele, mesmo ele como homem francês, posterior à Revolução Francesa, mesmo ele observando que a Revolução Francesa melhorou a França, porque instituiu um governo racional, tirou o clero, tirou a nobreza, né? Ele fala, mas não deveria ter revolução, né? Então ele falou que ela é uma revolução negativa, porque foi uma revolução e mexeu com as estruturas e não foi baseado na razão, mas sim numa ideia que vem deste mundo da metafísica, né? Então ele fala que não é contra os capitalistas, que tem que educar os operários a não fazer a revolução e moralizar o capitalista bom. Não tem capitalista bom. Ele pode ser uma pessoa boa, mas no papel de capitalista ele quer lucro, não interessa. Se o operário não dá o lucro, finish, acabou, né? A escola criminalista que desenvolveu demais no Brasil, essa do Lombroso, também foi positivista, ou seja, a classificar os homens pelas suas características físicas, né? Então, daí, esse tem cara de bonzinho, é bonzinho. Tem a boca de bandido. E daí viu-se o quanto essa classificação dentro dessa escola estava contaminada por uma série de preconceitos, claro, né? Imagina quem eram os bandidos. Sempre eram os negros ou de ascendência negra, com os lábios maiores, com o nariz maior. É uma escola absurda de louca. E a gente sabe que não é por aí, né? Quanto aquele casal todo bonito lá do médico e da mulher que mataram o filho, imagina. Não tem nada a ver de narizinho arrebitadinho que não é bandido. Muito pelo contrário, né? Talvez a maioria. E aí, gente? Como estamos? Alguém ouviu? Estamos escutando. Sim, professora. Sim, professora. Alguma pergunta? Não. Este acelerar é acelerar a minha preocupação de vocês estarem comigo na aula. Por Deus. De vocês não desistirem de vez. Coloque aí no grupo que eu vou fazer chamada. Alguém lembre aí do Felipe. Na próxima aula veremos Durkheim. Reveja essa aula, é super importante para que vocês entendam
tenham uma crítica a este senso comum que falam tanta bobagem, que a gente tem é dado nesse senso comum, né, de tantos absurdos, e vocês, educação que fuja um pouco disso, né? Falar, não é assim, não é assim, isso é por causa disso. Ok, me ajudem aí, porque agora eu não estou vendo vocês, então só falem se estão aí ou não, tá? Deixa eu ver se essa é a turma certa, porque eu estou vendo tanto nome aqui que nem está aí, que já me assusta. Alana. Opa, parou. Parou aqui. Não, então, para não ser justa, farei na mão e vou passar depois. Alana. Agora foi. Ana Carolina. Presente. Obrigada. Ana Gabriele. Não. Cláudia Henrique. Anne Gabriele, falar a verdade. Não. Cláudia Henrique também não. Davi Arantes. Oi, professora. Oi. Euclides. Não. Fernando Heitor. Fernando estava aí, parece. Felipe Vasconcelos, ele que falou que ia sair. Gabriel Freitas. Aqui, professora. Ok. Giovana Souza. Presente. Obrigada. Guilherme Henrique. Presente. Ok. Gustavo de Moraes. Presente. Obrigada. Gustavo Lopes. Presente. Ok. Henrique Cunha. Presente. Obrigada. Professora, Henrique... a Anne Oi? está presente. A Anne falou aí? Apareceu, Anne? Não, a Anne... E aqui, professora? Oh, que bom, hein? Antes tarde do que nunca. Veja a gravação, que a aula foi importante. Tá bom. Henrique Frugeli de Deus. Hugo Santana. Presente. Obrigada. Ian Carlos. Ousado, eu vi o Ian na primeira aula e tal, depois não veio mais. Isadora Maria. Presente. Ok. João Vitor. João Vitor também não vi, nas duas últimas aulas. Josimar estava aí? Tá aí, Josimar? Respondeu no chat, professora. Ok, obrigada. Laís Gabriele. Presente. Lívia. Presente. Ok. Maria Eduarda. Ela estava na aula, só que ela saiu. Saiu e entrou várias vezes. Ela pode estar com problema de internet, que eu aviso. Maria Fernanda. Presente. Obrigada. Maria Gabriela. Não estava aí, era outra turma. Maria Luísa. Presente. Obrigada. Vitor Emanuel. Presente. Vitor Gabriel. Não. Pronto. Então, eu faço a chamada, como disse, até para treinar vocês a irem na aula, né? Professora, não tá faltando ninguém na chamada, não.
Henrique, eu te chamei. Eu acho que já tá. O Henrique Cunha, a senhora não chamou. Eu chamei os dois, deixa eu ver aqui. Henrique, não, o Frugeri eu chamei. Só que O Cunha que a senhora não chamou. ele esperando aqui, não precisa seleção. o Cunha chamei também. Ele tá aí também, não tá? Bota aí, o Frugeri tá um de mais racional. Todos os dois estão aqui. Os dois estão. Não, o Cunha tinha respondido. O Frugeri tinha ido fazer café junto comigo lá. Gente, tem que assistir aula, tem que participar. O que eu faço com vocês? Daí chega lá no conselho e começa. Pelo amor de Deus, professora, pelo amor de Deus. Eu faltava, mas só o nome, porque a alma estava passeando. Viu? Vamos entrar mais no clima, que a aula fica melhor quando vocês participam, porque quando não participam eu corro para ver se vocês não desistem. Tá bom? Semana que vem, Ok, professora. Vocês se preparem, Gustavo, porque semana que vem é Durkheim, é maravilhoso Durkheim, é ótimo, e nós vamos trabalhar bem com ele, ok? Ok, professor. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Feliz Natal. Bom final. Obrigada, Henrique, de abrir a câmera. Bom final de semana para vocês. Valeu, senhora também. Boa sexta. Fiquem com Deus. Falando nisso, sextou não, né? Sexta não, é amanhã que sexta, mas boa sexta, que eu não vou ver vocês. Bom demais. Minha sexta amanhã dá aula até às 11 horas, 11 e pouco. Beijo. A Isadora estava com presença? Isadora, fala oi. Professora, eu falei presente. Deixa eu ver aqui. Tá presente mesmo, Isadora. Tchau, professora. Tchau, fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, Maria Luísa. Tchau, professora. Bom final de semana. Para você também. Tchau, queridos. Tchau.